Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio gravado de Investimento Aberto. Hoje com meu amigo Marcelo Nantes. Tudo bem, Nantes? Como é que você está? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Sou Marcelo Nantes, gestor de renda variável do ASA, atualmente. Mais de 20 anos de mercado, muito focado em Bolsa Brasil. Já trabalhei lá fora, já trabalhei aqui, instituição grande, instituição pequena. Então, a gente é um sobrevivente desse mercado brasileiro aí, já passando por todos os cenários aí mais positivos, os mais negativos, mas isso é parte do nosso É. trabalho, do nosso dia a dia, né? Faz parte. Estamos aí e obrigado de novo pelo convite. Que isso, mas gestor bom é assim, passou vários ciclos, Verdade. passou crises, não é isso? Exatamente. Só sabe quem é bom depois que você passa de uma crise, né? Uma crise, né? Nantes, vamos começar aqui por uma questão. Vamos fazer primeiro falar um pouquinho de Bolsa Americana, Tá bom. né? Que acho que Nantes esteve aqui a última vez em 22, o mundo mudou bastante, né? Bastante. Então, vamos ver um pouquinho como é que tá. Fala um pouquinho aí o que você acha de Bolsa Americana, Donald Trump com tarifaço, e aí depois a gente vai falar um pouquinho de Brasil? Tá bom. Eu acho que o que é interessante falar de Bolsa Americana, a gente não, às vezes, está sempre falando no dia a dia, no máximo, né? Mas a gente precisa dar alguns passos para trás, né? Umas coisas interessantes que a gente não percebe sobre a Bolsa Americana. Primeiro, se você volta 25 anos atrás, Virada do século. fora as grandes empresas americanas, da Bolsa Americana, Chevron, Exxon, Microsoft, talvez. E quais são as grandes empresas hoje? Onde é que elas estavam 25 anos atrás? As empresas praticamente não existiam. Estou pensando Amazon, aqui. Nvidia, Microsoft talvez existisse, a Amazon Tá uma também, mas eram merda. empresas pequenas, né? E você começa a Tesla, né? As Magnificent Seven. Então, isso já faz a gente refletir um pouco. Peraí, quais eram as grandes empresas brasileiras há 25 anos atrás na Bolsa? Petrobras, Petrobras vale. Vale, né? Alguns bancos, né? Então, você já começa a ter uma, uma ideia da minha percepção, né? Poxa, peraí, tem uma coisa diferente aí, né? Você pega a Bolsa Americana e a Bolsa Brasileira, poxa, a gente ainda aqui está falando de minério de ferro, petróleo e banco, Petróleo e banco, e verdade. lá fora a gente já está falando de AI, quantum computer, viagem espacial, um monte de empresa de rocket lá se desenvolvendo também, né? Então você já começa, já estou começando a responder de forma indireta, embasar aqui minha resposta, né? A bolsa americana agora, todo mundo falando na bolha do AI, né? A bolsa é crescimento, né? Hoje você vai olhar para uma empresa, você quer saber aquele preço reflete a percepção no mercado nos próximos anos, É retrovisor, né? né? Então, é muito difícil para a gente estar acostumado aqui a olhar minério de ferro, petróleo e banco, falar, não, poxa, como é que eu vou fazer o valuation numa empresa de AI, de quanto computer, quanto não existe ainda. É verdade. Existe de maneira quase experimental, né? E lá já tem empresa investindo, levantando capital e listado em bolsa para falar sobre Economia isso. pujante, né? Exato. Aí as pessoas falam de múltiplo, né? Então, é óbvio que a gente está num momento que, principalmente o AI, né, a inteligência artificial, está nessa. Não vou falar que é modismo, porque é muito mais que um modismo, mas nesse momento, todo mundo falando de empresa investindo agora, recentemente estão falando dos cross investments, a Meta investe na Nvidia, que investe na AMD, que investe na Meta. Então você está começando a discutir, peraí, quanto disso esse investimento é real e quanto disso é só circulação de capital? Precisamos organizar a coisa. Então, eu acho que o mercado americano está passando por isso, mas vamos deixar claro, o futuro está sendo negociado lá, né? O que vai ser os próximos Verdade. anos está sendo negociado lá. Né? As próximas tecnologias, as empresas que vão ter sucesso daqui a 10 anos estão começando a ser negociadas lá. Então, entendo essa discussão de Bolsa Americana, o AI está virando bolha, mas estamos vivendo lá, estão olhando as tendências, né?
Aí você falou um pouco do Trump. O Trump, obviamente, trouxe. Esse ano foi um ano atípico, eu diria que todo ano é atípico, mas esse foi um atípico que trouxe um componente novo para o mercado, que é o questionamento da robustez do mercado americano. Tá. Eu, pessoalmente, não concordo com isso, mas o questionamento veio, as pessoas estão discutindo, né? O secularismo americano, os Estados Unidos não vai ser mais o que era, né? É óbvio que a gente vê o crescimento da China nos últimos, de novo, 20 anos, não estamos falando de 2 anos, né? E a gente está vendo a criação de uma força dominante no mundo. Então, a China crescendo em relação aos Estados Unidos não é um fenômeno de 10 meses. Fenômeno de décadas que vem acontecendo, Verdade, não? Com né? certeza. Então, esse é o primeiro fenômeno. Não, o Trump destruiu as instituições. Não, o Trump realmente ele está chacoalhando as coisas. Não, as coisas não estão tão estáveis quanto eram. Mas esse dia eu conversando com um amigo meu, falando, tá bom, pega tudo que o Trump fez ruído. Ele fez muito ruído, né? Isso. Tarifa de 150% contra a China, 50% para um monte de país, né? Vou expulsar os estudantes chineses dos Estados Unidos, vou fazer isso. Você pega tudo, chacoalha, espreme. A Universidade Americana estão lá do mesmo jeito, os estudantes estrangeiros estão lá do mesmo. É óbvio que, mas eu tenho um amigo, um conhecido, teve um pacifista. Tem. São casos isolados, longe, na minha opinião, longe de ser suficiente para você desestruturar um sistema, que é um sistema, né? Um ambiente regulatório, industrial, acadêmico e de capital que mantém um mercado pujante, um ambiente favorável a inovar, né? Isso. Então, as pessoas falam, não, se hoje quem quer colocar capital ainda é nos Estados Unidos. Eu estava até de curiosidade, óbvio que os prêmios Nobel não são construídos em um ano, você vê todos os prêmios Nobel estão na Universidade Americana, né? É. As pessoas, os cérebros ainda querem ir para lá, então eu acho é, muito fatalismo, né? E aí as manchetes adoram, o Trump destruiu as instituições, a estrutura americana. Não, e de novo, o Trump daqui a 3 anos não está mais lá. Daqui a 2 anos ele já não manda mais nada, né? Num processo de décadas e séculos de construção. Então, eu sou mais. Acho que pode ser uma chacoalhada e vem para o bem. É, Ao invés de a, um problema ou outro. a única coisa que ele fez de novo, que eu acho que estruturalmente mexeu com os Estados Unidos é o tal do Big Beautiful Bill, né? Que O pacote fiscal realmente o dele, que é pacote fiscal foi um pacote agressivo. escrito por uma republicana, né? Esquisito, né? Exatamente. Então, esse é um que a gente está vendo os efeitos no dólar, que realmente a gente está vendo o dólar se enfraquecer, não só por causa do Big Beautiful Bill, por causa do receio, né, das políticas americanas, o dólar está desvalorizando em relação a todas as moedas, não é só em relação ao real, e isso realmente está deixando algumas marcas. Mas eu ainda acho que a estrutura americana está lá de novo, a inovação está lá, as universidades estão lá, as indústrias, né? Então eu ainda sou positivo, dito tudo isso para responder a sua pergunta, falar sobre Bolsa Americana. Eu acho que os Estados Unidos é um lugar onde as grandes ideias vão aparecer ou vão migrar para lá em determinado momento. As empresas vão crescer e essas ideias vão ser exportadas pelo mundo e vão ajudar a produtividade mundial. Então, não estou falando de valuation, né? Eu acho que Tá. quem vai investir no longo prazo, né, você tem que olhar. Então, eu ainda acho, eu ainda acho que, apesar desses recordes atrás de recorde, por mais que as pessoas criticam, né, mas a Bolsa Americana é recorde atrás de recorde. É. Eu ainda, pode estar um pouco esticado, alguns setores específicos de tecnologia, mas eu acho estruturalmente a Bolsa Americana um bom investimento, no longo prazo. Tá. E aí, quando a gente começa a voltar, né, o Brasil, Aí vem um país que não inova. então, mas aí eu vou até fazer essa ponte, é exatamente isso. Não foi à toa que eu perguntei para você quais eram as últimas, as grandes empresas do Brasil há 20 anos atrás, né? A gente está com o mesmo perfil da Bolsa, os mesmos setores, as mesmas indústrias. Cadê nossa inovação? Né?
Vamos falar de taxa de juros, a gente falar um pouquinho de inovação também. Mas vá, continua, por Então, favor. é exatamente isso. Quando você para no Brasil hoje, se você pega quando nos últimos anos, qual a grande oportunidade de investimento tem no Brasil hoje? Big picture, né? Você fala assim, poxa, temos oportunidade de investimento aqui, mas grande, fala assim, pô, é enorme. Saneamento básico. É tudo ligado à minha infraestrutura, né? Exatamente, Assim, exatamente. Né? infraestrutura física, né? Nem dizer Isso, assim, vamos fazer. exatamente, é isso. Entendeu? A gente não. Você para e olha, eu não estou falando de governo, estou de Estado. Qual o grande programa que a gente teve de inovação, de tecnologia, de melhoria do Brasil como país, né? Ou seja, de educação, industrial, né? Você vê casos isolados de pessoas se destacando, né? A despeito das políticas do Brasil, e não uma política governamental para você desenvolver maciçamente um país, né? E esses dias eu vi um jornalista falando e eu falei muito certo. Nós, como nação, fizemos uma escolha de criarmos uma rede social grande. Isso tem consequências e custos, e a gente está, de uma certa forma, colhendo o preço disso, né? E Perfeito. beleza, foi uma escolha que nós, como país, fizemos. Isso é meio importante para nós como país, né? O eleitor chegou lá e foi votando nessas Eu não estou propostas. colocando a culpa nos políticos, estou falando nós, como país, fizemos essas escolhas e temos que conviver com elas, né? Então, a gente continua, voltando para a Bolsa, discutindo o preço do minério de ferro, o preço do petróleo, as, Ciclo de commodities. exatamente, o ciclo de commodities, é isso. Essa é a nossa. Se o juro real brasileiro vai 7,5% uma B, né? É isso, essa é a estrutura que a gente está. Então, a Bolsa Brasileira eu diria que é uma classe de ativos que, para você navegar, você precisa ter uma visão ampla, né? E você precisa saber o momento de estar mais exposto, o momento de estar menos exposto. Você tem momentos bons, momentos ruins. Não são momentos assim que parecem curtos, assim, só uma janelinha curta, aí depois é um vale, uma janelinha curta. É um pouco disso. Exatamente, mas, de novo, isso é consequência das políticas que a gente tem. Vou te dar um exemplo. Você está falando aí de juros. Você pega um juro real brasileiro hoje, sei lá, 7,5, 8, dependendo do vértice, olha da B. Isso para uma empresa, destrói uma empresa. Uma empresa hoje, levantando dívida longa, a IPCA mais 8, Quanto você tem que gerar de ROI, né? Além exatamente. desse negócio. E aí é o que faz pensar. Eu tenho essa discussão com os nossos analistas lá. Ah, não, porque upside. Se você está fazendo um modelo hoje, um custo de equity de 15% já está errado. Porque hoje eu consigo emprestar dinheiro para o governo pré a 14%, 10 anos. E vai dormir tranquilo. Vou dormir tranquilo, vou recolher 14% ao ano nos próximos 10 anos. Então, se você vai investir numa empresa, você vai considerar o seu custo de equity, no mínimo 5% acima do que o governo, então que seja 19%. 20. Então, hoje, eu consigo pensar em uma, tá? Talvez deve ter outra, que é o Itaú. Quantas empresas você consegue achar na boa que consistentemente entrega ROI acima de Pegar 20%? aqui um título para vencer em 2045, 20 anos. 20 anos. ROI acima de 20%. Você olha, você pega o histórico, não estou previsão, não, histórico. Então, é muito difícil você achar upside na bolsa, né? E aí, essas discussões. Então, você precisa entender, aprender a navegar a bolsa brasileira. Eu acho que tem valor para ser retirado na bolsa brasileira exatamente em você saber o horário de ter o momento de ter uma exposição maior ou uma exposição menor. Eu acho que tem valor nisso aí. Porque tem ciclos. Os ciclos da bolsa brasileira são muito atrelados ao ciclo econômico, ciclo de juros, e eu, como gestor de bolsa, essa é uma das coisas que a gente tenta capturar. Mas aí você está dizendo o seguinte: posições estruturais de longo prazo ficam difíceis. A gente acaba tendo que pegar momentos. Ó, esse é um momento bom de entrar, porque estamos num ciclo bom, significa que nos próximos 2 anos, sei lá, vai ser legal. Mas já sei que não tem muito oxigênio para o terceiro ano.
Vamos lá. Obviamente, de tudo que eu falei, você pode chegar nessa conclusão. Mas o mercado tem mercado todo dia, né? Então, Ah, todo dia você tem que fazer o mesmo assessment. Todo dia chegar e fazer essa avaliação. Porque, como as premissas macroeconômicas, políticas no Brasil variam muito, às vezes esses 2 anos, de repente, viram um ano, de repente, viram 6 meses. Não, eu estou otimista por 5 anos. Então, é uma avaliação diária. Todo dia você vai lá, lê as notícias, entende, vê o fiscal, faz projeção, estuda, sabendo que as projeções vão mudar, né? Mas você faz projeção todo dia, de juros, de projeção financeira das empresas e toma suas decisões, né? E o que eu posso dizer assim, historicamente, o que você falou tem sido verdade. aí você fica, na verdade, então, é questão muito de pegar o bom momento, fazer uma boa leitura e ficar com aquela posição todo dia olhando. E Todo dia, mudaram muito as premissas ou não, todo né? dia, todo dia. Eu acho que a gente Fico nem arrumar a casa, todo dia é um trabalho. as pessoas glamorizam muito o mercado financeiro, né? A pessoa acha que o gestor é o gênio, gênio. Ah, você não é um gênio? Poxa, Adoraria responder sim. Que chega de manhã e fala assim, "Puxa, eu vou fazer um grande investimento e não, cara, é um trabalho. Eu leio notícia todos os dias, é mais muita transpiração ou notícia, inspiração? muita notícia todo dia. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo para olhar as empresas, os números das empresas. Todos os dias a gente reavalia as nossas premissas. Nossa, Todos os dias. Vamos lá. Ontem mesmo, eu saí de lá ontem, a gente está vendo o preço do petróleo. Eu falei com o nosso analista. Cara, com o preço do petróleo subiu 10% em 2 dias. Qual que é o novo dividend yield da Petrobras que você está vendo com o novo preço do petróleo? Com o preço atual da ação. Mesma coisa com a Vale. A Vale saiu o preço, o resultado, o relatório de produção da Vale, o preço de minério mais alto, saiu lá um spread todo dia. Então não tem isso. E muda. A gente tem que ter a, a disciplina de olhar as premissas, o cenário muda, a sua avaliação tem que mudar. E você tem que mudar a sua posição. Então, eu não acredito nessa história de os grandes compounder. É óbvio que, de novo, tem um ou outro, mas você tem que estar, mesmo uma empresa boa, compounder, pode ser um péssimo investimento. Se você comprar ela no momento errado e que o preço está muito caro, você vai fazer um investimento ruim. Por isso que eu falo. Então, tem hora que você pega a empresa e fala, puxa vida, eu vou citar o nome, né? Porque eu já falei, pô, você pega o Itaú. Pô, tem situação que eu acho caro. Eu reduzo muito a posição do Itaú. É zero. Aí eu acho que está agora, não. Então, por isso está mais risco-retorno, está mais até eu vou passar a posição. Então, esse é o nosso é uma trabalho. administração de dia a dia, né? Administração de dia a dia. Ou seja, a mesma empresa, de um dia para o outro, dependendo do que aconteceu, está na hora de vender. O preço Exatamente. esticou. Pô, mas está subindo muito. Pô, mas está na hora de vender. Exatamente, Né? por isso mesmo. É por isso mesmo. É mais ou Exatamente. menos isso. Né? Pô, caramba, pô. E me conta uma coisa, e de taxa de juros, forma de inovação, outro dia eu estava pensando, até tinha escrito lá um artigo no Valor que eu acabei assim, mais ou menos da seguinte maneira: inovação é risco. Um país que tem taxa de juro real em torno de 8%, né? Quem é que está disposto a investir em risco? Porque o maior risco é inovar, né? Quem é que é disposto a investir em risco? Quem Em deveria? inovação. Quem deveria? Acima de tudo, o governo. É, Porque inovação tem um componente muito interessante aí que, como o risco é muito alto, como não, né? Como parte do risco ser alto, tem uma premissa implícita aí que os retornos podem demorar muito. E quem tem implicitamente é, capital para investir em retornos de longo prazo e que vai capturar indiretamente os benefícios é o governo. verdade. Captura indiretamente, Indiretamente. verdade. Você vai construir uma estrada, né? Não é só o concessionário da rodovia que vai capturar valor, né? Você tem as cidades vão se desenvolver, o comércio vai se desenvolver, é mais coleta de impostos, o governo se beneficia também, a Sim. sociedade se beneficia. Então, A educação, mais gente educada e por tal. isso que tem as PPPs. O governo tem que colocar dinheiro em alguns projetos de longo prazo, né? Faz parte você ter parcerias com o governo ou incentivos fiscais, da maneira do governo colocar dinheiro. Então, para responder a sua pergunta objetiva, eu acho que, primeiramente, o governo deveria ser, mas como eu falei no início, né?
nós fizemos uma escolha de criar uma sociedade com uma proteção social grande e, infelizmente, essa proteção social tem vindo a custo de investimentos. A taxa de investimentos do governo, eu estou falando do governo, não, dos governos, né? Não tem aqui Isso viés também é político. importante, Isso né? aqui não tem viés político, né? Porque Dos não é. governos tem sido cadente ao longo das últimas décadas. A gente investe cada vez menos, né? Então, o primeiro que deveria ser é o governo. Bom, aí você vai, tá bom, no Brasil. E aí, de novo, as evidências estão aí. A gente continua sendo petróleo, minério, banco. Talvez café agora, né? Discussão grande. Vamos exportar café para a China, né? Mas ok, vamos voltar para o café. Se Mas quiser, ok. não, se quiser, a gente fala sobre commodities, de um modo geral. Eu sou mais, não vou falar mais cético, não, mas eu sou mais. Eu acho que fizeram muito ruído por nada dessa história do tarifácio dos Estados Unidos, podemos falar disso. Mas, então, na inovação, quem vai investir é quem está vendo retorno de longo prazo. E aí, com a taxa de juros a 15, a barra é muito alta para as empresas privadas investir. O cara investe no que ele está vendo ali, né? O negócio dele, como ele entende o negócio dele muito bem, ele ousa menos para inovar em coisas mais é, Mais no óbvios ali, edge. né? Não, ele continua exatamente, ele vai no que a gente chama de crescimentos incrementais e não crescimentos transformacionais. Então, hoje tem pouca gente fazendo isso no Brasil, muito pouca gente. Muito Não. pouca gente. Não duvido, porque com esse custo de capital nas alturas, né? Não Exatamente. duvido. Mas falando agora do tarifaço, você falou que o tarifaço teve muito barulho por nada? Ou por pouco? Quando me perguntaram, poxa, o Brasil, o Trump colocou 50%. Vai destruir a economia brasileira. Eu falei, vocês vão ver aí alguns jornais, eu falei, cara, isso eu não vou falar que é irrelevante o Brasil, porque talvez tenha uma relevância pequena. Para a Bolsa é praticamente irrelevante. Isso quando saiu. E você pega o seguinte, vamos pegar o caso do café, ótimo exemplo você deu. Vai, exporta café. Café é café. Se o Brasil exporta para os Estados Unidos, quando você coloca uma tarifa de 50% no commodity, a discussão não é o seguinte: o comprador vai pagar um pouco mais, o vendedor vai ter que vai ter que vender um pouco mais barato, a gente vai chegar no meio. Não, não é. Não sai. Não tem negociação. 50% de tarifa, no mundo de commodities, você simplesmente interrompeu o fluxo. Não Né? tem margem, né? Exatamente. O que vai acontecer? O Brasil exporta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai procurar uma alternativa. Se é o Vietnã ou a Colômbia. A Colômbia. A Colômbia vai começar. A Colômbia exportava para a Itália. A Colômbia vai virar. O Brasil, vamos supor que o Brasil exportava para os Estados Unidos a 100. A Colômbia vai exportar para os Estados Unidos a 102. E o Brasil vai exportar para a Itália a 98. Isso demora um tempo para esses fluxos se organizarem, porque você precisa de ter rotas de navios, compradores, vendedores, armazéns, novo tipo de café, certificação. As commodities acertam. A demanda de café no mundo, nem a produção vai se alterar muito por causa É disso. verdade, né? É Então, verdade. Bem óbvio, inelástico, né? obviamente, você vai ter 6 meses de até os fluxos de commodities se organizarem, né? Certo? Então, o impacto é mínimo. E aí, o que a gente foi afetado pelos Estados Unidos, né? Suco laranja, café, carne. E esses fluxos se organizam, fáceis, fáceis. O que era ruim, bastante ruim, produtos industrializados. Né? Que Tá. aí sim, aí são quatro pontos industrializados. Aí você pegou o avião já saiu de cara, que era o grande problema. Já tem um setor só, né? Que tem, eu quase botava petróleo, petroquímico também. Essas coisas, esses fluxos se organizam commodities, os fluxos se reorganizam. Então, tirou o avião. É óbvio que aí vai, mas tem um produtor de manga na Bahia, esse cara vai sofrer mesmo. De novo, eu estou falando de Aí já vem o Estado dizer, não, isso. eu vou dar um auxílio para ele. Eu não estou falando do. É óbvio que eu estou. Você está sendo insensível. Não, estou olhando macro. É óbvio que vai ter uma ou outra empresa, um setor que vai ser afetado muito. Mas para efeito macro Brasil, é irrelevante. Tanto é que ninguém mudou a Não, previsão de crescimento. e lançar os 30 bi de crédito. Aí já disse, opa, vou me habilitar aqui. Exatamente. Né? Então,
a gente de novo, mas a gente tem que olhar, tem que fazer conta, tem que analisar. Não, um pouco. Aí, é óbvio, tem um setor ou outro hoje, agora o setor de carnes foi afetado, você vai. O preço da ontem mesmo, o Trump divulgou lá que o preço de carne explodiu. Ele falou, Pediu para eles baixar. exato. Eu tive até assim um revival de Dilma, não, mas pô, vocês têm que abaixar o preço, não tá? Mas não, lembra do caçar o boi no pasto? Essa lei, né? Exatamente, fiscal da lei, exatamente. Está vendo E, a vanguarda, né? Estamos vendo coisa que já fazia anos no mundo. então a gente, assim, de novo, a minha crítica, ou no meu comentário em relação ao tarifaço, foi o seguinte: o tarifaço que os Estados Unidos impôs sobre o Brasil, ele é muito mais relevante institucionalmente do que economicamente. Ele traz muito mais incerteza do que impacto econômico. Porque uma vez que os Estados Unidos está disposto a colocar uma tarifa desse nível no Brasil, eu não sei o que pode vir depois. Esse é o meu medo. De novo, o tarifaço, per si só, o impacto na bolsa dele é pequeno. Agora, o que pode vir depois? Como está fazendo agora? Estou colocando o Trump anunciou essa semana, vou colocar sanções sobre a Lukoil e a Rosneft, que são os maiores exportadores de petróleo americano. Vou tirar o Brasil do sistema de pagamentos. Vou colocar lei magnífica que os bancos brasileiros vão. E isso sim. Mas o tarifa, por isso que eu falo, o problema do tarifado não foi o tarifado, é o que pode vir depois. E a gente não Tá. sabe o que é. Essa escalada, né? Exatamente. Pode vir. Aproveitando esse gancho aí, né? Eleições do ano que vem. Por que eu trago o ponto? Eu tenho visto aí nas notícias Uhum. muita gente falando que a eleição já está fazendo preço, né? E muita gente fazendo cenários de que vai acontecer isso. Como é que você vê? Porque às vezes eu acho, e posso estar errado, tá? Me parece que é uma hipersensibilidade, porque o mercado estica de um jeito, ele sobe e desce muito rapidamente, está muito. Eu queria entender um pouco o que você acha. Está fazendo preço sim ou não? Está muito sensível? Tem muita especulação aí pelo caminho? Tem duas, eu vou chamar de entidades, que precisam de notícia. É a mídia e o mercado. Que maravilha! Precisa, Casamento precisa perfeito. ter headline para ter volatilidade, porque o mercado ganha dinheiro quando tem volatilidade. Se eu gasto em casa o mercado fosse flat, ninguém ganhava dinheiro. Precisa de volatilidade. O mercado precisa de volatilidade, a mídia precisa de notícia, e é exatamente o mesmo caso do tarifaço. Qualquer pessoa que parou, fez contas, fala, cara, né? E a eleição é a mesma coisa. De novo, essa é a minha opinião aqui das eleições. Eu falei, eu já venho falando isso há muito tempo, e eu vou dizer mais, há muitas décadas, muitos ciclos eleitorais. É, A gente que é mais velho, né? Eu nunca me posiciono no fundo para a eleição antes de julho, agosto. É eleição. De novo, tem parte do meu estilo também, né? É, nós no Brasil é meio super normal, né? Porque é coisa assim. No início é muita marola, no finalzinho. e eu digo para os clientes o seguinte: se eu sento na sua frente e falo, você é meu cliente, eu falo assim, olha, eu vou jogar um dado aqui, eu vou tirar 6, né? Se você tiver 1.000 fundos de investimento jogando dado, alguns vão tirar 6, Sim, né? é. Não quer dizer nada que ele é bom ou ruim. Quer dizer que tirou 6, eu tirei um, beleza. Eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para investir, estou aqui para correr risco bom. Boa, Eu estou aqui para boa. correr risco bom, risco que eu consigo entender, consigo mensurar e, né, me posicionar de maneira que eu vou entender as consequências. Nós estamos isso eu já estou falando já nesse ciclo eleitoral especificamente. A gente não sabe nem quem vai ser os candidatos aí. Opinião eu tenho, tá? Mas não me Tá. posicionei, é diferente. A gente não sabe quem vão ser os candidatos. Como é que você vai se posicionar no mercado? Mas você está certo, o mercado tem se mostrado mais volátil, mais sensível a informações, pesquisas do ciclo eleitoral mesmo, tem se mostrado. Eu não tenho me posicionado. Eu olho, acompanho, você faz parte do meu trabalho, mas eu não me posiciono. É, mas o que eu tenho dito, e é minha opinião, e não estou posicionado para isso, é muito difícil, o presidente não ser reeleito. É.
né, não vou, obviamente, você vai lavar, mas o último não foi. É verdade, mas é muito difícil. Continua sendo, É não, difícil, continua sendo difícil. muito difícil. É, Segundo, porque o cara tem a máquina na mão. O cara tem a máquina na mão. E ele sabendo usar a máquina e não sendo polêmico, ele vai trazer, né, grande parte. Aí você olha esse governo atual com já artilharia preparada para o próximo ano, né, de a bolsa lá para os estudantes do ensino médio, a reforma para casa, o Vale Gás, discussões de transporte público agora a tarifa gratuito. elétrica gratuita também. Exatamente. Então, é isso, esse é o pacote. Se alguém. Então, se eu tivesse que colocar meu dinheiro hoje, só tivesse duas opções, eu acho que o mais provável é a reeleição. Né? Mas também você colocou um ponto aí que é o seguinte, né? Outsider é bom para se eleger, para se reeleger nem tanto, né? Porque pelo jeito a coisa em política é para político, né? Exatamente. E o presidente atual sabe fazer política. É, não goste ou não goste ou não dele, Exatamente. política no Brasil ele sabe fazer. Mas voltando à sua pergunta, o mercado tem realmente estado mais sensível às notícias políticas, né? Eu não sei quanto disso é uma vontade implícita, né? Não sei como se diz, o wishful thinking, que você quer que aconteça e se posiciona, e quanto disso é uma avaliação pragmática que pode acontecer, né? Então a gente precisa primeiro chegar em março, final de março do ano que vem, para descobrir quem vai ser o presidente, os candidatos, né? Porque quem está em cargos públicos tem que se descompatibilizar até o final de março do ano que vem. Aí nós vamos descobrir quem vai ser o candidato potencial, porque não precisa oficializar ainda, mas aí a gente já vai ter uma ideia, né? E aí sim, vamos entender o que vai ser, quais são os programas de governo, quais são as plataformas e como é que quais são os impactos econômicos disso e se posicionar. Se é que vai ter discussão, né? Que na última eleição aqui no Brasil, acho que até nos Estados Unidos, pouco se discutiu sobre os candidatos iam fazer. Parecia mais um. Eu acho que a discussão no Brasil é inevitável o que vai acontecer com o fiscal 2027, Verdade. porque a gente não sabe, né, como é que isso vai acontecer no embate político, porque é, as eleições são propostas, vamos fazer, mas eu acho que nem a gente do mercado financeiro, né? Ninguém acompanha os detalhes da. Peraí, a conta não fecha. Se o cara for fazer todos os programas que Ah, ele não. está prometendo, a conta não fecha. E não vai fechar mesmo. A gente sabe que 27 não fecha de jeito nenhum, né? Orçamento de Então, campanha não fecha. se você. Vamos até entrar já no próximo passo, que eu não sei se você vai perguntar ou não, mas Já está aqui é feita a pergunta. a minha visão em relação ao mercado é mais ou menos ano que vem a gente tem um ano de uma combinação boa para a Bolsa, que é um ano de fechamento de juros, com um ano de eleição onde o governo gasta muito. Isso tem de ser muito bom para a Bolsa no primeiro semestre. Quando chegar, É, quando chegar em agosto, eu digo com um certo nível de conforto que a eleição vai estar 52 a 48 para alguém. ok. Ninguém vai chegar em setembro do ano que vem com 55% de probabilidade de ganhar. Não existe. Todo mundo, não, dá. De novo, não tem aqui viés político. Não vai dar, não vai dar, provavelmente vai ser perto. 51, 49. E aí, a discussão rapidamente muda ao longo do mês de outubro para falar do cenário fiscal de 27. E aí, não é bom. Não é bom. Você acha que Então, tem um buracão para 27 que. E é meio estrutural, pelo jeito, né? Não exatamente. adianta tapar buraco. Né? Exatamente. Se a gente tiver um governo, e aí que eu acho que talvez na minha cabeça que eu consigo ver o único cenário bom é você ter alguém que se elege e fala assim: olha, temos um mega rombo em 27, eu vou precisar arrumar a casa. Mas está aqui a trajetória da dívida que a gente vai colocar, né? Esse é, para mim, o cenário. Agora, por que eu não sou tão otimista assim? Diferente da. Diferente não, na Argentina também estão sofrendo bastante, né? A gente tem um sistema de judiciário legislativo que não deixa a gente fazer mudanças estruturantes
principalmente no sentido de corte de gastos. É. Não, não, tá a discussão da reforma administrativa, estava lendo ontem, né? A, digamos, a verdadeira tropa de choque do judiciário contra os penduricalhos, né? Alguém que Exatamente. tem coragem de defender penduricalho, né? Então, Exatamente. é um negócio complicado. Nantes, infelizmente, a gente está com um tempo É, limitadíssimo hoje aqui, né? Mas alguma coisa faltou na nossa conversa? não, não, eu acho que a gente precisa, como brasileiros, né? Eu acho que é isso, até né, nem sobre a nossa conversa, né? Acreditar no Brasil, trabalhar, votar direito e estar atento, né, cara? Porque o mercado financeiro, tudo que a gente fala aqui é consequência É. das atitudes que a gente toma no dia a dia, do que a gente vota, e a gente precisa ter mais consciência disso, né? Para a gente melhorar o mercado, melhorar a bolsa, ter mais inovação, mais investimento. Acho que é isso. É, não, acho que está precisando realmente de um plano de longo prazo, né? Que Exatamente. país queremos construir, né? Parece que a gente está sempre olhando só o ano seguinte, ou a próxima eleição, e a gente precisa construir um país, né? Até para as novas Exatamente. gerações, né? Exatamente. Acho que é isso. Meu caro, super obrigado. A Obrigado. conversa foi ótima, adorei. Próxima temporada, espero você aqui, hein? Ótimo, estarei sempre de volta. Obrigado. Obrigado, Nantes. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto hoje com Marcelo Nantes. Tchau.